entrando aí mais uma vez às 19 horas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu trouxe um assunto muito interessante. Eu tenho certeza que para todo tipo de dentista, para todos os clínicos de uma maneira geral, esse assunto é bastante interessante e eu espero que vocês aproveitem ao máximo aí das discussões que nós vamos colocar aqui hoje. Eu sempre que trago uma discussão, um título, um tema, eu penso bastante em qual é a minha ajuda científica, clínica, que eu pego aquilo que eu estudei ali na parte científica, artigos, e trago para a parte clínica, que é o que eu mais faço, né? Às vezes a gente vê muito assunto sobre, mas a gente não tem a noção de que maneira que esse assunto foi colocado, qual o tipo de profissional que é esse profissional que vai trabalhar. Mas para quem não me conhece, meu nome é Leandro de Mello, eu sou professor e mestre em periodontia e tenho especialização em periodontia e implantodontia. E dentro dessa jornada clínica, né, acadêmica e clínica, eu diria para vocês que talvez essa seja uma das aulas mais desafiantes para a gente, porque o que eu vou falar aqui hoje, e vocês já viram o tema, é sobre as gengivites e periodontites, com uma abordagem sobre a nova classificação. E eu trouxe essa aula porque há muito tempo já tem me pedido sobre isso e eu falei, então deixa eu metabolizar melhor de que maneira que nós vamos abordar essa nova classificação. E por que isso, né? Porque a última classificação foi em 99 e a atualização foi feita agora há pouco mais de um ano e meio, em 2018. Então é super recente, mas a abordagem clínica dela é bem desafiadora e é isso que eu quero conversar com vocês essa noite. Eu quero trazer para vocês aqui o que muda na prática clínica, né? Muda a classificação, mas e a prática clínica? O que isso vai mudar, né? Então, esse é o grande desafio dessa noite. É tentar trazer aqui uma abordagem da qual você vai pegar algo que é totalmente criado pela ciência, para a ciência, de maneira que você consiga enquadrar e classificar a doença, né? E é por isso que é importante ter uma classificação. Qual a importância de se ter uma renovação na classificação? É porque provavelmente a classificação antiga não atendia todos os aspectos. E realmente, de fato, a gente tem aí os implantes como a nova, vamos dizer assim, não nova especialidade, mas diante da colocação de tantos implantes, a nova doença bucal, que é a doença periimplantar, né? Que é ao contrário do que as pessoas acham, que o implante não tem nenhum tipo de doença. Ela tem sim doenças relacionadas à parte de base, e a gente chama essas doenças aí relacionadas à parte do implante de mucosite, diferente da doença gengival que a gente chama de gengivite e a gente chama de periimplantite, similar à periodontite. E apesar de a gente ter diferenças com relação à estabilização, ao quadro de estabilização da doença e evolução, a gente tem praticamente as mesmas características da doença, com algumas ressalvas, já que a gente tem as mesmas bactérias que acometem um e outra estrutura de elemento dental e implantado, e dente implantado, né? A gente tem então essas duas pontas. Bom, o desafio aqui essa noite é falar sobre gengivite e periodontite diante da nova classificação da doença periodontal. Leandro, você não vai falar de tudo? Gente, deixa eu falar para vocês. Nós preparamos essa aula e quando a gente preparou essa aula, nós pensamos assim, vamos tentar fazer uma aula onde vai ter um começo, meio e um fim, para a gente chegar numa discussão, e talvez uma discussão que vá te ajudar a continuar fazendo um bom trabalho e melhorar o seu trabalho. Não é só você fazer o trabalho, mas a partir dessa aula, você ter condições de melhorar aquilo que você faz, ou buscar melhorar aquilo que você faz. E eu quero que você fique atento, porque essa é uma aula que eu diria para vocês que não só pela questão do desafio, mas por uma questão mesmo de
diante das novas mudanças da classificação, né, a gente acaba tendo que entender melhor de que maneira que clinicamente a gente vai trabalhar. A doença ela não mudou. Eu não sei se você concorda comigo. Pode ter mudado a classificação. As doenças elas existem do mesmo jeito, com exceção da periimplantite, que eu falei anteriormente, que surgiu agora, que surgiu na classificação, mas já vem há muito tempo acontecendo na cavidade oral de pacientes que colocaram implantes, principalmente aqueles que colocaram há mais de 15, 20 anos, né? A gente tem então aí uma nova ampliação do quadro de patologias criadas dentro da classificação. Com exceção disso daí, basicamente a gente vai tratar das gengivites e a periodontite de acordo com a nova classificação de 2018. Como eu disse para vocês, essa classificação é uma classificação recente, é uma classificação que praticamente tem aí 1 ano e meio que ela foi discutida, e essa classificação ela traz algumas mudanças para a gente, né? A gente tem aí a implantação das condições de doenças periimplantares como uma nova situação. Hoje, basicamente, o que eu vou falar para vocês é sobre a saúde periodontal, condições e doenças gengivais e periodontite, né? Que são as condições e doenças periodontais. Leandro, mas por que não falar de todo o aspecto, de tudo? Bom, se eu fosse fazer uma aula aqui para vocês só sobre a nova classificação, eu poderia ficar uma noite inteira aqui falando sobre cada item e cada modificação que aconteceu da classificação de 1999 para essa nova classificação. A ideia aqui não é bem essa. A ideia que a gente tem aqui é a ideia de poder ajudar vocês a enxergarem que mudou, o que mudou, o que veio, o que acrescentou e o que a gente precisa estar atento, porque a doença em si ela não mudou. Então o que muda? Quando muda a classificação, né? Sendo que a classificação ela é para ser um padrão que equivale à doença aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, onde o paciente estiver e o dentista estiver. Então, é importante que a gente entenda por que há necessidade, por que existe classificação das doenças para a gente poder conversar de maneira universal. Então, a partir daí, a gente tem, então, considerações a fazer. A doença periodontal ela é uma doença que consiste em processos inflamatórios, a origem geralmente é bacteriana, ela é uma doença multifatorial, considerada principais agravos em saúde bucal, classificada como a segunda maior patologia bucal. E a principal doença periodontal é a gengivite, depois é a periodontite. E por que é a gengivite? Porque a gengivite ela basicamente está relacionada com o sangramento gengival. Basta que você tenha um sangramento gengival, basta que você tenha uma condição de alteração da sua gengiva, que você tenha uma doença. Ao contrário daquilo que a maioria dos nossos pacientes fala pra gente, né? Ah, não, a minha gengiva sangra, mas como se fosse uma coisa normal. A gente sabe que o sangramento é uma patologia. E eu trago isso sempre a uma discussão e eu espero que, quando vocês tiverem a oportunidade de atentar o seu paciente para uma situação de doença, dizer para eles que se esse sangramento, por exemplo, fosse nas fezes ou na urina, o paciente, quando ele tem esse tipo de alteração, ele desespera e vai correndo para o médico. Por que o sangramento gengival é normal? E o sangramento no estômago ou no intestino grosso, enfim, associado a essas condições que eu disse anteriormente, não são a mesma situação. O sangue como um todo no organismo, ele é um sinal para a gente de que alguma coisa está alterada. Então a gente entende aí como alguma alteração do periodonto, e essa alteração do periodonto é que traz para a gente essas alterações inflamatórias, ou de sinais inflamatórios, como algo que a gente precisa entender. E para eu entender isso daí, eu tenho que conhecer a anatomia. Se eu não conheço a anatomia, eu tenho dificuldade. Eu vou fazer uma breve introdução sobre a anatomia do periodonto para que a gente possa, então, facilitar o andamento daquilo que a gente quer discutir. Então, o periodonto é um conjunto de estruturas que circundam o dente, pério ao redor, né? Odonto é o dente, com o objetivo principal de mantê-lo em seu alvéolo, que é o lugar onde o dente é formado no osso, é onde ele se encontra estabilizado, fixo e exerce, as suas funções. Então, a gente tem aí a função pode ser assim descrita como manter a integridade da mucosa mastigatória,
proteger e sustentar e fixar os dentes. Então nós temos aí o periodonto que se divide em periodonto de proteção, né, que é aquele que protege as estruturas anatômicas contra as agressões físicas e químicas da mastigação dos alimentos colocados na cavidade oral e até mesmo contra a presença ou permanência das bactérias nos nossos dentes, né? E a gente tem o periodonto de sustentação, que é o periodonto que segura, que prende, que fixa o dente no alvéolo, né? E é fácil da gente enxergar o dente e o periodonto, né, quando você tira ele para fora. Mas para nós não é interessante que esse dente esteja fora da cavidade oral. É interessante que ele esteja dentro da cavidade oral, exercendo a sua função, que é a mastigação, que é a fonética, que é a estética. E isso sim é o que faz com que funcione o sistema estomatognático. Então a gente divide esse periodonto em periodonto de proteção e periodonto de sustentação. Periodonto de sustentação é aquele que então vai segurar o dente, e o de proteção é o que vai proteger. E quais são esses tecidos? Então a gente tem aí a gengiva marginal livre, a gengiva inserida, a mucosa alveolar e as gengivas interproximais. Quando a gente fala sobre gengiva inserida, a gente fala em gengiva inserida ou gengiva ceratinizada. E aí a gente precisa também conhecer o periodonto de sustentação. Mas qual periodonto é esse de proteção na versão clínica? Como que eu enxergo isso daí, né? Então eu tenho uma gengiva livre, que é aquela gengiva onde forma o sulco gengival, onde você passa o fio dental e ela penetra nessa região para exatamente evitar a formação de biofilme. A gengiva interproximal é a que forma a papila entre um dente e outro. A gengiva inserida é essa ceratinizada, aquela que a gente aprende que tem as características da gengiva, é casca de laranja, rósea clara, arco côncavo regular ao redor da junção esmalte-cemento, e a mucosa alveolar, que é aquela que excede, que está acima da gengiva ceratinizada, é aquela mais avermelhada, que a gente consegue visualmente observar que ela ocupa o alvéolo, por isso que ela recebe esse nome de mucosa alveolar. E importante a gente conhecer esses tecidos, porque toda a nossa proteção praticamente está voltada à permanência e a existência desses tecidos. Então é importante que a gente reconheça a condição de saúde desses tecidos para que a gente possa, então, no momento de alteração patológica, entender o que é que está acontecendo. Já o periodonto de sustentação é composto por, basicamente, 3 estruturas, que é o osso alveolar, o ligamento periodontal e o cemento radicular, que é aquele que fixa o ligamento ao osso alveolar. Ele é responsável na prática pelo amortecimento dos processos mastigatórios, né? Ele é responsável por fixação do dente na cavidade oral. Nos casos de movimentação ortodôntica, quem é responsável, quem auxilia, quem ajuda, é exatamente esse conjunto de sustentação do dente, né? Se a gente não tem um dente com um periodonto saudável, muito provavelmente a sua ortodontia vai estar comprometida. E daí o processo que eu disse lá no início dessa aula. Para quem serve essa aula? Essa aula não serve para quem quer fazer periodontia. Essa aula serve para quem quer fazer periodontia, quem quer fazer ortodontia, prótese, endodontia, tudo que tiver relacionado com o dente. E às vezes a gente se engana, a gente acha que, não, periodontia é uma especialidade à parte, como por exemplo a pediatria. Não é bem assim. A periodontia ela está praticamente em 100% da odontologia. Por que não é 100%, Leandro? Por exemplo, o paciente totalmente edêntulo, aquele que perdeu todos os dentes, ele não tem periodonto. Ele não tem essa estrutura que eu estou mostrando para vocês, porque ele perdeu o dente. Então ele não tem periodontia. Então a gente tem ali naquele caso um rebordo alveolar, a gente tem ali naquele caso um osso. E aí quando você coloca um implante, a estrutura é totalmente diferente, porque o implante não tem ligamento periodontal, é uma justaposição entre o implante e o osso. Então a gente não tem mais movimentação do implante, não tem mobilidade do implante, e isso tudo forma o conjunto perimplantar, que também foi incluído na nova classificação. Hoje a gente não vai falar sobre isso, a gente não tem a menor condição de entrar nesse assunto aqui. Hoje nós vamos nos ater à gengivite e à periodontite, as alterações dessas duas classificações na nova classificação de 2018. E aí eu quero falar para vocês como que isso acontece. Acontece que os tecidos são injuriados,
eles são alterados. E existem várias formas desta alteração. E é dessas formas de alteração que a gente começa a classificar, a metrificar, a colocar de uma maneira que eu consiga conversar com um colega ou um paciente que passou por um diagnóstico e o diagnóstico dele foi uma gengivite localizada, avançada, com grau, com toda a metrificação para que eu possa então tentar ajudar esse paciente ou o colega que está do outro lado. Então a gente precisa ter essa métrica da doença. Mas a alteração do tecido, como por exemplo uma sinusite, né? No nosso caso, quando eu tenho uma alteração do tecido de proteção, ou seja, das gengivas que eu falei anteriormente, ou tecidos gengivais, eu tenho então uma gengivite. Quando essa minha alteração não se trata de tecidos de proteção, mas ela invade o meu tecido de sustentação, eu tenho então uma periodontite. E aqui a gente já começa a ter um embaraço da questão da doença, porque se eu tenho um acometimento do tecido de sustentação, obviamente eu tinha um acometimento ou tenho um acometimento da gengiva ao redor do dente. E isso no estabelecimento da doença, a gente geralmente começa com uma doença gengival. E a progressão dessa doença, ela se torna uma doença periodontal. Por quê? Ela começa afetando os tecidos de proteção, invade o periodonto de sustentação. E quando ela acomete os tecidos de sustentação, então a gente chama ela de periodontite. Na antiga classificação a gente falava de doenças gengivais e doenças periodontais. O termo gengivite e periodontite voltou porque especificamente a doença ela é localizada de acordo com a sua inflamação e de acordo com a sua alteração aqueles locais, aqueles tecidos. Então aqui a gente vai falar de gengivite e periodontite. O primeiro ponto do grupo que a gente vai discutir aqui, da nova classificação e que a gente comentou no início da aula, é exatamente sobre a saúde periodontal. Por que é importante da gente determinar a saúde periodontal? Se você estabelece saúde periodontal, qualquer alteração que aconteça na saúde periodontal, então ela se torna uma patologia. Então a gente vai falar da saúde periodontal, condições e doenças gengivais. E isso é importante então que você acompanhe. Esse é o grupo 1 da nova classificação. Vou tomar uma água aqui. Bora lá? Bom, saúde periodontal e saúde gengival. Quando a gente fala sobre saúde periodontal e saúde gengival, né? A gente às vezes imagina aquilo que a ciência traz para nós, né? O tecido com características rósea, casca de laranja, um tecido firme, arco côncavo regular, junto à junção esmalte-cimento, né? Então a gente acaba então enxergando esse tecido, mas na parte clínica a gente tem que observar isso de maneiras diferentes, porque eu tenho classificações para o próprio tecido gengival. Então eu observo que eu tenho saúde clínica em periodonto que a gente chama de íntegro. É aquele periodonto que você observa e ele não tem nenhum tipo de alteração. É a saúde clínica, já a saúde clínica gengival em um periodonto reduzido é aquele paciente que teve uma periodontite e agora está estável. Ele não tem mais mobilidade. Ele teve uma condição periodontal e agora ele não tem mais a condição periodontal de mobilidade. Então ele tem saúde. Ele é um paciente que foi tratado, passou pelo tratamento e agora ele está estabilizado. Na classificação de 1999, esse paciente ele não entrava, ele não estava lá incluído. Ele não tinha uma classificação especificamente para ele, né? E aí a nova classificação ela vem dar para nós um lugar para esse paciente que passou por tratamento. Agora ele tem a sequela sim, ele tem as alterações do periodonto dele e ele então apresenta uma alteração do passado, porém sem nenhuma alteração atual do periodonto. Bom, trazer esse aspecto, trazer aquilo que eu disse para vocês no início da aula, trazer a parte clínica, né?
Quando a gente fala sobre isso, a gente está trazendo a condição de você observar isso clinicamente. É aquele paciente que tem recessão, mas não tem sangramento. Clinicamente é isso. E eu tenho certeza que o que a gente vai passar para vocês, o que a gente está passando para vocês, é aquilo que a gente observa na prática. Eu não sou um cientista pesquisador, mas quando eu leio um artigo, imediatamente eu consigo colocar isso dentro da prática clínica. E é isso que eu quero ajudar você a identificar. Eu não sei se você até aqui está acompanhando a nossa aula, está acompanhando o raciocínio, mas eu tenho certeza que a partir de agora você vai conseguir enxergar isso de uma maneira diferente, até do ponto de vista de conseguir enquadrar o seu paciente dentro das classificações de presença da doença naquele momento ou dele ter passado por um tratamento da doença até agora. Eu não sei se você já está inscrito aqui no nosso canal para você estar acompanhando essas aulas. Esses materiais que a gente disponibiliza são totalmente gratuitos. A gente faz isso porque a gente acredita que pode ajudar os nossos pacientes através dos nossos colegas, né? Através dessas aulas que a gente produz. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça favor, se inscreva no canal. Se você está gostando da aula até aqui, não deixe de dar o seu joinha, no curtir, porque isso é importante para nós, para o canal da Rede Odontos, é importante para o nosso trabalho. Isso demonstra, até se você deixa o seu comentário, o que você está entendendo, o que você não está entendendo, se você está curtindo, se você não está curtindo, qual a sua dúvida. Deixa para a gente aí as dúvidas que a gente vai depois responder no final da aula ou num segundo momento. Você pode ter certeza que a gente sempre faz isso. Então eu espero que você, tendo dúvidas, você não deixe que as dúvidas venham consumir na sua cabeça o seu tempo. Manda a sua dúvida pra gente. Então, o que é um periodonto íntegro? É aquele que nunca teve doença, ele é sadio, ele é 0 km, ele não tem perda de seção, a profundidade de sondagem dele é até no máximo 3 milímetros, sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios, sem perda óssea radiográfica. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco para você sobre essa questão do sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios. Talvez eu não vou conseguir aprofundar nessa aula por questão de tempo, mas eu vou tentar te ajudar de alguma forma de você identificar isso daí para poder te ajudar. Então, eu tenho duas condições básicas. Eu tenho aquele periodonto que nunca teve nenhuma alteração, que é o da esquerda, se a gente imaginar essa imagem, né? É aquele periodonto que a gengiva é sadia, o osso é sadio, o dente não tem alteração nenhuma, e do outro lado eu já tenho um dente que tem placa, tem cálculo, tem recessão, tem perda óssea, tem às vezes uma lesão na furca entre as raízes dos dentes, o nível ósseo está reduzido, está alterado, e isso me identifica como uma doença. Um periodonto comprometido, ele me dá sinais clínicos, e aí quando eu falo de sinais clínicos, eu falo de alterações visíveis, onde você faz sondagens, onde você observa clinicamente uma alteração, e um periodonto íntegro, que também pode ser feito de maneira clínica, mas de ambas as situações você só vai confirmar se há uma alteração do periodonto de sustentação se você conseguir radiograficamente observar alterações também com relação aos órgãos de suporte, as estruturas de suporte. Então, entenda que a doença periodontal, a periodontite, ela tem que ter uma alteração no periodonto de sustentação. E aqui a gente começa a entrar para a parte que a gente mais gosta, né? O que é, então, a alteração mais comum, que é a gengivite? É isso aí que vocês estão vendo, ó. Parece que essa gengiva toda alterada, disforme, né? Totalmente sem contorno, com sangramento fácil, uma gengiva descolada, ou seja, um edema, sangramento. Você não pode encostar nessa gengiva que ela sangra. A profundidade de sondagem nessas situações, né, da alteração da gengivite, elas podem ir até 3 milímetros, significando que ela não tem uma alteração na estrutura. Mas a gente também não pode esquecer que essa é uma alteração que a margem gengival pode sofrer uma hiperplasia, ela pode sofrer um crescimento. Então, às vezes, a sondagem se confunde. E aí que entra as questões que eu começo a colocar para a gente pensar. Na nova classificação, ela fala que não pode ter uma profundidade de sondagem até 3 milímetros. E quando eu tenho uma gengivite como essa aí, que o dente não tem nenhuma alteração no periodonto de sustentação, radiograficamente dizendo, mas tem uma gengiva descolada e presença de placa e uma hiperplasia gengival, isso é muito comum na clínica.
Onde que entra uma classificação como essa que a gente precisa entender? Então a sondagem aqui ela não pode ser uma prioridade no diagnóstico da gengivite. Ela precisa ser acompanhada de uma radiografia para ver se tem alteração do periodonto de suporte desse dente, né? E aí a gente então passa a ter, então, olha só a condição de não alteração da crista óssea interproximal. A alteração da gengiva? Sim, há uma alteração da gengiva. Mas não há uma perda de inserção, não há uma alteração no osso ao redor do dente. Então, essa ausência de uma possível perda radiográfica, né? Se ela não acontece, ela é uma alteração basicamente localizada à margem gengival, as gengivas que compõem o periodonto de proteção. Por isso aí a gente está diante de uma doença chamada de gengivite, né? Bom, a gengivite ela pode ser visualmente diagnosticada, né? Ela tem uma alteração visível de sangramento, de edema, de vermelhidão, ao contrário de uma gengiva saudável, que é bem rósea, bem firme. Essa gengiva alterada, essa gengiva doente, vamos dizer assim, se você encosta a sonda, ela sangra. Ela tem uma facilidade muito grande de sangramento e isso daí é associado ao descolamento da gengiva, né? Ela tem uma característica muito peculiar de doença. E é essa doença que às vezes a gente fala, poxa vida, por que chegou nesse estágio, né? E quando você conversa com o paciente é que você descobre de que maneira que ele deixou isso acontecer. Nesses casos de gengivite, a gente não tem uma alteração clínica visível, nem radiograficamente dizendo, perdão, visível, das estruturas ósseas perdidas. A gente tem uma alteração dos tecidos de proteção. Então, é importante que isso nós conseguimos visualizar. Se não há uma alteração dos sistemas dos tecidos de sustentação, ela é restrita à margem, nós tratamos então como uma gengivite. E às vezes quando você olha para o caso clínico, você olha para essa gengiva, você olha para essa condição e fala, nó, isso é uma periodontite. Não, não. Apesar de ter uma alteração do periodonto de uma maneira geral, mas essa gengiva é uma alteração exclusivamente localizada. Ela não teve perda de inserção, ela não teve nenhum tipo de perda de osso, ela não teve nenhum tipo de retração. E aí, o que a gente precisa tratar é eliminação do fator causal, né? Geralmente é o aparelho, geralmente é a falta de condição de higienização do paciente, passar um fio dental e higienização com a própria escova, né? Antes de qualquer tratamento cirúrgico que a gente vá realizar nessas condições, o melhor tratamento ainda é associado à ajuda do paciente, então é preciso que o paciente saiba executar uma boa higienização. Então está aí um dos motivos pelo qual esses tratamentos periodontais se perdem. Geralmente o dentista não envolve o paciente, ele acha que ele sozinho é capaz de resolver um problema de doença na cavidade oral relacionada à presença de placas, e não é assim. Não existe a possibilidade de a gente conseguir fazer isso sozinhos. A gente precisa envolver o paciente, a gente precisa trazer para ele técnica de higienização, e aí para isso a gente vai ter que envolver o paciente, né? Ainda que ele esteja pagando para a gente, eu costumo dizer que eu não vou embora com o paciente para poder ajudar ele a sair dessa condição. Eu mostro para ele a condição e falo, tem como sair disso daqui, mas depende muito mais de você do que de mim. A minha parte aqui no consultório, que eu vou fazer, que é muito pouco, eu não tenho como ir embora para sua casa e ficar falando para você, agora você vai passar fio dental, agora você vai fazer escovação, agora você vai fazer o bochecho, agora você vai fazer escovação novamente. Não tem como a gente fazer isso. Então, é importante que o paciente ele tenha essa noção de que essa doença ela precisa do próprio paciente. Quando a gente fala na classificação sobre a gengivite induzida pelo biofilme, nós estamos falando de que essa placa existente ela é capaz de alterar a gengiva do paciente, né? Ela pode ser mediada por fatores de risco, como por exemplo eu mostrei nas fotos anteriores aí, a questão do aparelho, a dificuldade do paciente, questões de fatores de risco envolvendo também outras condições como tabagismo, né?
Ela pode ser associada por medicamentos que aumentam o tecido gengival, e esses medicamentos, de fato, eles existem, são os anticonvulsivantes, as idantoínas. Os pacientes que fazem uso contínuo desses medicamentos têm uma alteração, né? Pacientes que também fazem uso de ciclosporina A também tem uma alteração hiperplásica gengival que a gente precisa tratar, e aí a gente entra num ciclo. Se a gengiva cresce e o paciente não consegue higienizar, então a gente tem um biofilme bem implantado. E como que a classificação mostra isso pra gente? As associadas com o biofilme a gente tem um gengivite em periodonto íntegro, gengivite em periodonto reduzido, aquele que já foi alterado, aquele que já foi tratado, e gengivite em periodonto reduzido tratado periodontalmente. Aquele que já foi tratado, né? O do reduzido é quando ele sofreu injúria no periodonto, e quando a gengivite em periodonto ela vem reduzida é quando ele foi tratado periodontalmente. Então, tem duas pontas da classificação aí, mediadas por fatores de riscos, tanto os sistêmicos, como a gente disse, a diabetes, a questão do fumo, a questão de condições de osteoporose, quanto as condições mediadas por fatores locais, que seriam então os traumas, que seriam aí os oncofágicos, pacientes que têm apertamento dental, trauma primário ou secundário, enfim, são pacientes que têm aquela gengivite só naquele local. Ou também a gente tem as gengivites induzidas pelo biofilme associadas por medicamentos, porque aumentam o tecido gengival, que foi aqueles que eu falei para vocês, as idantoínas, os anticonvulsivantes, a ciclosporina A, que são medicamentos que vão causar essa alteração. Quais são aqueles que são associados somente por biofilme dental? Gengivite em periodonto íntegro, em periodonto que já sofreu algum tipo de injúria, ou aqueles que sofreram um tipo de injúria, mas foram tratados periodontalmente, tá? Então, a gente tem essas três condições diferentemente. Como que são classificadas, então, essas doenças? E aí, então, a gengivite, tendo de acordo com a sua extensão, ela é classificada como localizada e generalizada. E aqui entra um grande detalhe que na classificação de 1999 não tinha isso bem especificado, que era exatamente a quantificação disso, de que maneira isso era metricamente feito. Aí você pode falar assim para mim, era só citado como uma doença localizada ou generalizada, tanto nas gengivites quanto na periodontite. E a gente tem uma aula que fala sobre as sondagens, sobre os 6 sítios. Depois, se você quiser assistir, você clica nesse link que vai estar aqui em cima na sua tela, assiste essa aula sobre sondagem, ela ficou maravilhosa. E é uma aula que a gente faz exatamente a abordagem, explica bem esses sítios pelos quais você precisa saber. Não tem como você fazer um exame hoje periodontal, classificar o seu paciente sem fazer um periograma, que é uma outra aula que eu quero dar na próxima semana, falando exatamente sobre como funciona o periograma, como você precisa preencher o periograma, quais são os critérios avaliados no periograma. E parece que isso é muito básico, mas a gente aprende isso, mas não dá valor na graduação. E isso agora, clinicamente dizendo, está envolvido com a classificação da doença. E a gente vai precisar metrificar isso. Então, quando eu tenho aí menos de 30% dos sítios, ou de 10 a 30% dos sítios com sangramento à sondagem, eu vou ter uma doença gengival localizada. Quando ele passa dos 30% dos sítios, eu tenho então sangramento à sondagem maior que o número, do que 30% dos sítios presentes. E de que maneira eu meço esses sítios? São 6 sítios por dente, né? 3 por vestibular e 3 por palatino-lingual, e essa metrificação é feita através da porcentagem. Se eu tenho 10 dentes, eu vou ter 6 sítios por dente, eu vou ter então 60 sítios na cavidade oral. Se eu tiver, por exemplo, 30 sítios acometidos com sangramento à sondagem, dos 60 eu tenho 50%. 50% então é generalizado porque é mais de 30% dos sítios. Então não tem mais aquela desculpa de falar, mas como que eu localizo isso? Como que eu vou saber se é localizado ou generalizado? De acordo com o número de dentes e independente do número de dentes. Você pode ter 10 dentes, 20 dentes, 30 dentes na cavidade oral. Independente disso, você soma, multiplica o número de dentes pelo número de sítios e faz a sua avaliação.
né? Então a gente tem essas gengivites que só pela presença do biofilme dental, da placa bacteriana, ele vai alterar a margem gengival, ele vai causar sangramento, ele vai trazer o sangramento para o dente. E por que acontece esse sangramento? A gente chama de ciclo da doença ou ciclo da gengivite, né? E aí é tipo aquele Tostines, fazendo um merchanzinho aqui, né? É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Né? Eu preciso entender isso. A minha gengiva sangra, eu paro de higienizar e aí então eu parei de higienizar, a minha gengiva sangra. Esse é o ciclo que o paciente traz pra gente quando você fala pra ele assim, mas a sua gengiva sangra, começou a sangrar e aí o que você fez? Eu parei de passar fio dental. Quantas vezes a gente não já escutou isso do paciente? Vou tomar uma água aqui, desculpa. Então a gente precisa entender isso. A gengiva, aí o paciente não escova, a gengiva sangra. Então a gengiva sangra porque o paciente parou de escovar e aí quando ele para de escovar ela piora. E o quadro dela vai só aumentando, só piorando. E é bem um quadro bem visível de que há uma alteração de sangramento na gengiva, né? Você toca na gengiva e ela já sangra e você percebe visivelmente, clinicamente, placa bacteriana para todo lado. E você precisa saber do paciente quantas vezes ele escova o dente, mas quando você faz radiografias desses dentes, você não consegue perceber a alteração do periodonto, principalmente interproximal. A crista óssea interproximal está íntegra, ela não tem alteração. E ela então não tendo alteração, a gente fala assim, como que tem essa alteração na gengiva? Por que tem? Por causa do biofilme, né? Então a gente tem aí mediadas por fatores de riscos sistêmicos, são aqueles fatores que são modificadores da doença periodontal ou da doença gengival, né, da gengivite induzida, e os fatores de riscos locais que são fatores predisponentes. Por exemplo, essa foto anterior aqui, ó, que eu coloquei de um dente apinhado, é um fator local, que predispõe, porque é mais difícil do paciente conseguir higienizar. Nesses casos, mesmo que você faça o tratamento do paciente, é importante que você encaminhe o paciente para o tratamento ortodôntico. Por quê? Se o paciente chegar desse jeito para a ortodontia, não é ideal fazer o tratamento ortodôntico, porque não existe uma condição de saúde gengival. Mas a partir do momento que você raspa, que você melhora essa condição, o paciente higieniza, ele precisa fazer o tratamento periodontal para voltar esse dente para o lugar e facilitar a higienização. Senão a doença ela sempre vai recorrer, ela sempre vai acontecer exatamente pelo fator local, pelo fator apinhamento, pelo fator dificuldade de higienização do paciente. Esse seria um dos fatores de riscos que predispõe à doença. Existem outras condições, como por exemplo o cigarro, que eu já citei, já falei. Sim, existe. Ela, na presença de biofilme, ela acaba facilitando mais ainda. Talvez a característica da doença estabelecida pelo cigarro não seja a mesma de outras situações, porque o cigarro ele tem algumas características peculiares, como a diminuição do sangramento periférico, enfim, é um dos fatores que a gente poderia fazer uma outra aula depois, talvez, essa seria uma boa ideia, né? Uma aula sobre o cigarro, o tabagismo e as doenças gengivais, né? Porque a gente sabe que altera, a gente sabe que isso influencia, né? Falei sobre as medicações e a questão do aumento gengival, as ciclosporinas, idantoínas, tudo isso vai alterar, vai modificar o nosso periodonto e é importante que a gente tenha uma aproximação do médico nessas situações, né? Condições não induzidas pelo biofilme. O que significa isso? Independente de ter ou não biofilme, essas situações todas alteram a nossa gengiva. Desordens genéticas e de desenvolvimento, infecções específicas, condições inflamatórias e imunes, processos reacionais, neoplasias, doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas, lesões traumáticas, pigmentação gengival. Todas essas alterações, elas independem da presença de placa. E elas geralmente estão associadas com condições clínicas até visíveis. Até, como eu diria, condições que a gente vê no nosso dia a dia, né? E aí você fala assim, Leandro, mas esse caso aí que você está apresentando na tela tem uma alteração periodontal. É o que chega, é onde a gente chega quando uma doença gengival que não é induzida pela placa, mas tem trauma, e olha só, observem que esse aí é um trauma bruto no dente, ele leva uma alteração do periodonto.
né? E aí o tratamento ele é conjunto. Você não trata só a gengiva sem tratar o trauma, sem tratar a parte periodontal, né? E aí a gente começa então a falar sobre a periodontite, que seria o grupo 2. Eu não quero alongar tanto essa aula, eu já estou aí atingindo uns 40 minutos de aula. E a ideia é essa, eu tenho uma gengivite, ela vai evoluir para uma condição de alteração do meu periodôncio de sustentação? Sim ou não? Eu trato uma gengivite e ela pode não passar para uma periodontite. Agora, eu posso ter um paciente tratado periodontalmente que depois tem uma gengivite? Sim, posso. É plausível que depois de um tratamento periodontal, ainda assim ele volte a ter uma gengivite, desde que o quadro periodontal esteja estabilizado, né? Então, não adianta a gente imaginar que a doença gengival gengivite ela esteja desassociada da periodontite, nem a periodontite desassociada da gengivite. Mas é importante a gente entender, por exemplo, esses aspectos quanto à evolução. Ela é inicial, ela tem pouca alteração. Geralmente essa alteração está no periodonto de sustentação interproximal. Quando eu tenho ela moderada, essa alteração clínica ela já começa a me mostrar, por exemplo, mobilidade do elemento dental, porque ele começa a perder a estrutura dental. E quando eu tenho uma condição avançada, essa condição geralmente de tratamento é a mais difícil em todos os seus aspectos. O dente tem muita mobilidade, as bolsas são muito profundas, às vezes cirurgicamente você não consegue atingir até a efetividade de 100% de remoção de biofilme dental. Então todo esse complexo ele exige da gente uma condição especial. E condições especiais que às vezes, clinicamente, a gente bate o olho e fala, meu Deus, como que a gente vai fazer com uma situação como essa, né? Só raspagem disso daí? Dentes com muita mobilidade, grau 2 e 3, será como que eu vou reagir diante de uma situação como essa? E nós precisamos dar respostas para os nossos pacientes. Eles querem ficar com os dentes na cavidade oral. É difícil hoje em dia um paciente chegar e mandar tirar os dentes e falar, pronto, eu quero usar uma dentadura. Condições diversas de tratamento, pacientes que às vezes saem de situações crônicas de doenças periodontais, eles vão para um implante, por exemplo, e carregam as condições que eles tinham para chegar nessa situação para os implantes. Por isso que hoje a gente tem a doença periimplantar aí de maneira avassaladora. E a gente não vê discutir sobre isso. Parece que implante ele é tipo um Highlander. Ele é imune, ele não acaba, ele não vai ter problema nenhum, né? Ele é para sempre. E não é bem assim. Uma condição de um implante tem e que precisa ser preservado de saúde, realmente ele vai durar muitos anos. Mas se a gente não tem uma condição adequada e esse paciente ele vem de uma doença periodontal, muito possivelmente na instalação de implantes ele vai ter problemas relacionados com a doença. E como a periodontite ela tem relacionamento com a base, com a estrutura de sustentação, o implante vai se perder. E a alteração é total, e as condições são totalmente diferentes de um dente para um implante nessas condições de doença. Mas aqui a gente não vai falar disso, a gente pode falar disso num outro segundo momento, aí, em outra aula, para a gente poder voltar e tratar sobre isso. E eu acredito até que dentro de um curso de periodontia básica, tratamento básico seria então evidente que a gente deveria falar sobre todas essas coisas e é isso que a gente tem planejado, né? A gente tem alterações de cor, forma, consistência da gengiva, a gente tem uma perda de inserção clinicamente detectável, você olha e vê a junção esmalte-cemento, vê a exposição radicular, vê a formação de bolsa periodontal, você consegue ver isso na maioria dos dentes e aí entra de novo a questão das classificações, né? Que a gente tem elas localizadas e elas generalizadas. Mais uma vez, para você fazer um bom tratamento, para você fazer um tratamento adequado, você precisa fazer uma boa sondagem, ver qual é a profundidade de sondagem, sondar os 3 sítios dos elementos dentais. Mais uma vez eu volto a lembrar vocês, nós temos uma aula sobre sondagem, se você ainda não assistiu essa aula, vale a pena você entender como você vai chegar nesses 3 pontos, de que maneira você vai fazer essas marcações e como você vai fazer essas anotações num periograma, que eu vou montar essa aula do periograma também para a gente poder ficar por dentro disso daí, de que maneira que funciona, né? Exige treinamento, sim, mas eu não posso deixar a minha condição de saudável, de saúde do meu paciente chegar numa condição de uma periodontite como essa, onde eu consigo ver uma movimentação do tecido gengival
no sentido coronar, no sentido apical, né? Ele corre, a gengiva corre para a raiz, ela com a perda do suporte ósseo, a gengiva ela migra. Às vezes o paciente chega para a gente com um relato do meu dente está crescendo, doutor. Você fala, seu dente não está crescendo, amigo. Sua gengiva está retraindo. E esse osso, muitas vezes, ele não volta, não tem volta para ele. E quando a gente fala em não tem volta, são raras exceções de tratamentos periodontais que nós conseguimos restabelecer as condições de doença. E quando nós não conseguimos isso, a característica da doença deixa sequelas. Dentes abertos, dentes com movimentação da gengiva e espaços pretos entre um dente e outro, e isso acaba sendo desagradável esteticamente. O paciente não gosta disso e às vezes ele procura a gente até para tratar a sequela disso. Tá vendo esses pontos escurecidos entre um dente e outro? E olha que esse caso aí não é nem a foto dela tratada, né? Aí é só uma foto mostrando que já houve uma sequela interproximal entre um dente e outro, e agora o que resta é os espaços negros entre um dente e outro. E isso é muito difícil, às vezes se trata colocando resina, restaurações, mas o ideal não é esse, porque quando você restaura e cria esses nichos, você está criando ordem de acúmulo para essas bactérias. Né? Dentro das periodontites a gente tem a necrosante, a periodontite e a periodontite com manifestações de doenças sistêmicas. Eu estou alongando aqui muito essa aula, eu não queria que essa aula ficasse tão grande assim, porque a gente precisa focar nessas duas partes para a gente poder conduzir, né, a nossa aula. E eu diria para vocês, essa parte da periodontite necrosante, não tratar a gengivite diferentemente da periodontite necrosante e incluir essa gengivite dentro da periodontite, essa gengivite dentro da característica de periodontite, é muito complicado. E eu falo para vocês porque clinicamente, por exemplo, em crianças, dificilmente você vai ver doença periodontal necrosante. Dificilmente você vai ver isso em criança. Pode acontecer? Pode. Raras exceções. Pacientes com uma desnutrição muito grave, pacientes pediátricos que já trazem a contaminação do imunodeficiência adquirida, né? O HIV. Enfim, essas são condições extremamente raras e condições que a gente dificilmente vai encontrar. Já a gengivite é um processo muito mais normal. Muito mais normal. Ele tem um processo inflamatório, sangramento agudo, o paciente sente dor, tem um fedor, tem um mau hálito, é bem característico. Há uma presença de pseudomembranas, né? e linfadenopatia regional, há edema dos linfomas e a gente consegue visualizar isso bem e tratar isso bem. Isso é bem mais comum que a periodontite. E eu acho que essa classificação, isso aí quem sou eu, né? Um Regis mortal, um clínico que é apaixonado pela periodontia, vim falar sobre a questão e criticar a classificação, mas eu acho que a gengivite na classificação de 99 falava só sobre as doenças necrosantes. E tinha que ter uma separação para essas doenças. Elas são muito atípicas das gengivites e das periodontites. E o tratamento delas também são muito específicos para elas. Então, eu sinto um pouco que colocar essa gengivite necrosante dentro das doenças periodontais, a maioria das gengivites necrosantes, não vou falar 100%, elas são tratadas e estabilizadas dentro do próprio processo. Não precisa, elas não caminham para a periodontite, né? Então, eu acho que foi uma perda isso daí. A gengivite necrosante ela acontece em pacientes jovens, geralmente sadios, com alterações sistêmicas imunológicas, questão de anemia, estresse, às vezes questão até de alterações psicossomáticas e traz uma característica de sangramento sem a perda óssea, sem mobilidade, um odor fétido e uma dor muito intensa, que o paciente ele não suporta sequer uma sondagem. Então você precisa medicar, você precisa limpar superficialmente e à medida que vai melhorando as condições clínicas, você consegue então fazer efetivamente uma boa raspagem e tratar esse paciente. Já a periodontite necrosante, ela tem um processo muito mais agressivo de perda óssea, a perda óssea é extremamente rápida e aí como a gente perdeu na classificação a doença periodontal agressiva, eu tenho comigo uma ressalva muito grande com relação à questão de misturar essas duas doenças.
E aí, quando você pega a doença periodontal necrosante, ela parece uma característica diferente. Ela tem essas pseudomembranas bem nítidas e elas doem, sabe? E ela tem perda óssea agressiva rápida. Mas a doença, por exemplo, periodontal agressiva, ela não tem dor. O paciente dificilmente ele relata dor. Ele relata sangramento, ele relata mobilidade, mas ele não relata dor. Ele relata um histórico de idade da doença. Aqui a gente não tem muito a questão da idade do paciente relacionado com a doença. Fala em paciente adulto e paciente pediátrico, mas não relaciona a partir de quando o paciente é adulto, para ficar mais fácil essa classificação. Algumas coisas eu tenho pensado e eu demorei até para fazer essa aula exatamente por conta disso, né? É que eu falo que tratar uma doença que é tão multifatorial, ela exige mais critérios do que simplesmente enquadrar de maneira essa doença é isso, essa doença é aquilo. Aqui a gente fala de uma doença que nas características periodontais da doença periodontite necrosante, ela tem quase que as mesmas características da doença agressiva. E aqui nessa nova classificação desapareceram com a doença periodontal agressiva, né? E a gente sabe da relação até das bactérias e a doença periodontal, da periodontite, doença periodontal agressiva. Enfim, o que a gente tem que observar é as diferenças das doenças e as condições de tratamento para cada uma delas, né? Enquanto eu tenho uma gengivite que tem uma alteração dos tecidos de proteção, eu tenho uma periodontite ulcerativa necrosante que é muito específica da perda óssea, mas as características que são comuns, odor fétido e a dor, elas são similares às duas doenças, tanto a gengivite ulcerativa quanto a periodontite ulcerativa. As medicações são relativamente as mesmas, só o tratamento que muda no caso das gengivites ulcerativas para as periodontites ulcerativas. E tudo isso a gente precisa pensar, né? Até a associação. Para você ter uma periodontite agressiva, as perdas são muito maiores, elas têm que ter uma quantidade de perda de inserção muito maior. A associação dela com as doenças imunossuprimidas também existe, as doenças sistêmicas imunológicas, até muito mais do que a doença agressiva, que a doença agressiva geralmente o paciente é sistemicamente saudável. Enfim, eu estou trazendo condições para vocês aqui que talvez seja até assim, não, Leandro, é muita informação, né, para a gente poder falar. E eu acho que se eu pudesse aqui ficar uma noite inteira, ficaria uma noite inteira falando para vocês dessas alterações, dessas situações que trazem o periodonto para uma condição de total perda de estrutura, né, e quem sabe aí até perda dos elementos dentais, e às vezes a gente não sabe nem qual era a doença. E é preciso saber qual é a doença, porque o diagnóstico leva ao tratamento, eu falo isso várias vezes em todas as minhas aulas, né? E a periodontite, então, eles classificaram elas por estágio, né? E aí, de acordo com a severidade, a gente tem os estágios da doença e de acordo com o grau, as evidências ou o risco da progressão de doenças e seus efeitos na saúde sistêmica. E essa alteração, ela vai de estágio 1, 2, 3 até o estágio 4 da doença, e eu diria para vocês que isso também envolve a idade do paciente, as condições sistêmicas do paciente e são vários os fatores que alteram isso daí, essas condições da doença, e a gente precisaria saber, para a gente não confundir, por exemplo, duas situações de periodontite necrosante como periodontite agressiva. Aqui a gente tem os graus, né, de progressão lenta, progressão moderada ou progressão rápida. E de novo, mais uma vez, quando eu falo dessa progressão, se o paciente não me der muita informação, eu não vou conseguir, só pelas informações, por exemplo, da classificação que fala, por exemplo, da progressão lenta, as características determinantes estão na evidência direta de não progressão das perdas de inserção por 5 anos ou indireta de perda de inserção por ano de 0,25 milímetros. Como que o paciente sabe isso? Como que a gente tem um periograma de acompanhamento para isso? Existem características secundárias, por exemplo, o paciente com grande acúmulo de biofilme, mas pouca destruição periodontal. Como assim? Ele tem pouco acúmulo e pouca destruição? Isso significa que é lento? Sabe essas questões de tempo? Aquilo que é lento, aquilo que é moderado? Como que a gente mede isso daí só pelas características da classificação? Então, às vezes, na classificação, é muito bonito a gente enxergar isso, a gente vê isso daí, mas é muito complicado,
né? Se você pegar, por exemplo, na progressão rápida, fala sobre a evidência direta de progressão igual ou superior a 2 milímetros em 5 anos, ou indireta de perda óssea ano superior a 1 milímetro. Como você vai medir isso se o seu paciente acabou de chegar isso no seu consultório, ali na sua cadeira? Como é que você vai saber se o paciente teve essa alteração? Se você pega um caso que já chega dessa maneira, sabe? Então, assim, eu achei um pouco complicado a gente entender isso, principalmente do ponto de vista das informações que a gente geralmente tem do paciente. Porque a gente trabalha com diagnóstico em 3 situações. É a anamnese, os exames clínicos que a gente faz no paciente e os exames complementares, que envolvem aí os exames de imagem. Esse exame de imagem que eu coloquei aqui na tela para vocês é um exame daquele momento do paciente, que eu pedi, que eu solicitei. Eu não sei quanto tempo demorou para chegar nesse estágio o paciente. Eu não sei quanto tempo que esse paciente vem desenvolvendo a doença dele. Eu sei falar que hoje está desse jeito. É dessa maneira que está acontecendo. E às vezes é até perigoso, porque se você propõe um tratamento para o paciente de raspagem, alisamento radicular, ele vai ter recessões horrorosas, com exposições radiculares e sequelas que não vão voltar mais. E isso chega nesses estágios, o histórico que a gente tem dos pacientes é de vários tratamentos periodontais, várias limpezas. Nunca uma raspagem ou um tratamento periodontal. É várias limpezas. Eu faço limpezas de 6 em 6 meses. E como que isso chegou de 6 em 6 meses a uma situação como essa? Tem coisas que eu me pergunto. Eu falo, não tem cabimento. Se você fez limpeza, você fez só profilaxia. Será que eu estou errado nisso? Eu não consigo saber o que o paciente fez para chegar aqui nessas condições. Então, os desafios do diagnóstico, do tratamento, são todos inerentes a essas condições. Avaliar o paciente numa anamnese, condições sistêmicas do paciente, né? O que ele trouxe, o que ele tem, como que ele chegou, se tem alguma desordem genética, doenças imunológicas, imunodeficiências adquiridas, no caso do HIV, que eu já falei para vocês, doenças inflamatórias. Tudo isso precisa ser bem evidenciado, bem tratado, para a gente poder não ter confusão no nosso diagnóstico. Aquilo que parece que é doença periodontal não é doença periodontal, como esse da sondagem, não parece que tem problema periodontal, mas quando você sonda, uma sonda de 15 milímetros enterra 9, 10. Você sabe que ali tem uma alteração periodontal. Você está vendo que tem. Você não precisa ser mágico, você não precisa ser dentista especialista em periodontia. Existem outros casos, como essa imagem da direita, você bate o olho e fala, pronto, isso é doença periodontal, não tem como o dente ter movimentado desse tanto sem ter uma alteração do periodonto de suporte, sem ter uma alteração do periodonto que sustenta esse dente. Então, assim, alguns pontos para a gente finalizar a aula, para a gente colocar como discussão sobre a nova classificação periodontal das doenças periodontais, né? Será que a abordagem científica que foi levada em consideração teve uma consulta? Há uma preocupação com a abordagem clínica? Porque é diferente. Não tem jeito. Se a gente olhar essa nova classificação e for levar ela no pé da letra, para mim, o que facilitou? O que facilitou da nova classificação? Talvez desmembrar bem essa questão de saúde gengival, mesmo no paciente que tem alteração periodontal, ou uma saúde, uma alteração de uma gengivite num paciente que foi tratado periodontalmente, ok, concordo, é isso mesmo. Mas existem fatores, por exemplo, que vão metrificar isso, e isso facilita na classificação das doenças periodontais, por exemplo, as sondagens, o periograma. O periograma não é preenchido pelo clínico geral, não é. E não vou falar pelo periodontista, não. Tem muito periodontista que preenche o periograma completo, mas a maioria não preenche um periograma certo, completo. E a avaliação sobre a questão, por exemplo, da evolução da doença, ele deve ser feito com periogramas em tempos diferentes. Não dá para você fazer uma avaliação com o periograma hoje e falar que esse paciente vem de uma evolução rápida ou de uma evolução lenta. Não tem como a gente fazer isso. Clinicamente é impossível acontecer. Então, isso é um dos fatores que eu diria para vocês que dificultou.
Como é que eu vou usar um critério do periograma sem ter parâmetros de antes e o atual? E de quanto tempo tem esse periograma? Isso acaba que dificulta. Então, assim, não vai ter uma classificação perfeita. Essas classificações vêm desde 92, 89, 92, 99, agora 2018. O que acontece? Quem monta a classificação geralmente são os cientistas, pesquisadores e tudo. Eles envolvem clínicos na classificação? Provavelmente sim. Provavelmente eles envolvem os clínicos, mas na maioria das vezes trata-se de ciência. E quem faz ciência, quem está ligado muito com a ciência, geralmente não coloca a mão na boca do paciente. São raras exceções de profissionais que estão na pesquisa e estão em contato com o paciente. E isso acaba dificultando a vida do clínico. Bom, eu não quero mais alongar a aula, eu já passei aí de 1 hora, eu espero que a gente tenha chegado até aqui, eu tenha trazido alguma coisa para esclarecer, para te ajudar no seu dia a dia. A gente tem aí vários pontos na rede de contatos da internet. Se você ainda não segue a gente, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso... Segue a gente aí na rede, no YouTube, aqui no YouTube, na Rede Odontos. Se você gostou dessa aula, vai lá, deixa o seu joinha, curtir, inscreve no canal se você ainda não inscreveu, compartilha, tem dúvida, ficou alguma dúvida, manda sua pergunta aqui. Essa é uma aula que eu poderia ficar aqui, sei lá, mais umas 2 horas. Eu peço perdão aí de ter ultrapassado os 45 minutos, 50 minutos que geralmente a gente faz da aula, mas eu espero que você tenha aprendido alguma coisa ou criado pelo menos um senso crítico de discussão sobre a questão das doenças gengivais, que não envolvem só a periodontia, mas de uma maneira geral envolvem todos os nossos pacientes. Tá? Eu agradeço você que ficou até aqui, até agora. Indique essa aula para um colega. Vem com a gente, acompanhe o nosso canal, assiste as nossas aulas sobre os assuntos que a gente tem postado. Eu espero estar contribuindo para a melhora do seu trabalho, para o seu dia a dia e para os seus pacientes. Lógico, óbvio que quem trabalha nessa área está mais preocupado em tentar resolver os problemas dos pacientes do que às vezes a gente resolver os nossos próprios problemas, tá? Valeu, muito obrigado mais uma vez até aqui. Deixa o seu joinha, faz o seu curtir, marca lá o sininho quando você se inscrever e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.